Minha amiga e meu amigo, no decorrer dessa semana, o presidente Lula esteve no México para uma solenidade de posse da nova presidente daquele país. Ao decolar para o Brasil, o avião teve um problema técnico, uma pane mecânica. Em face disso, a viagem para o Brasil não pôde continuar, teria que aterrissar novamente no aeroporto da cidade do México, capital do México. E para isso, antes da aterrissagem, se fez necessário que o avião circulasse no ar por um período de 4 horas e meia, circulando, de forma a queimar o combustível para fazer um pouso mais seguro, porque isso é parte do protocolo. Quando acontecem esses fatos, o avião obrigatoriamente tem que girar em círculo para queimar o combustível e descer com o tanque praticamente vazio para evitar um dano maior. O avião é da aeronáutica. Os pilotos, a equipe, é da aeronáutica. Está lá, o avião com um problema aparente, os pilotos os pilotos militares da aeronáutica usando toda a sua experiência e o mecanismo para fazer um pouso seguro para o presidente e as demais autoridades que estavam como passageiro. Eis que, naquele momento de tensão em que os militares estavam fazendo de tudo, para ter um pouso bem sucedido, em um tom de arrogância, falta de educação, despreparo, desequilíbrio e não reconhecimento ao trabalho que os militares estavam fazendo, o presidente Lula levantou, foi lá na cabine onde os pilotos se encontravam, fazendo aquela operação para salvar dezenas de vidas dentro daquele avião. O que o presidente faz? Pergunta o que está se passando? Não. Transmite tranquilidade junto aos pilotos? Não. Num ponto alto da sua arrogância, prepotência e ignorância, por que não dizer estupidez, o presidente Lula dá uma bronca nos pilotos. Olha só, senhoras e senhores. Em plena operação de salvação de vidas e a tentativa de evitar um acidente em que os pilotos precisam de ter paz para trabalhar, um imbecil, um cachaceiro, desalmado, despreparado, desqualificado, vai apunhar os pilotos, encher o saco, cobrar, repreendê-los. E os pilotos estavam certos na sua operação, usando da experiência, que o pouso aconteceu depois de 4 horas e meia, o pouso aconteceu de forma segura. Lula quis culpar os pilotos pela situação do avião. Os pilotos não têm culpa. Vale lembrar, senhoras e senhores, que essa situação de falta de respeito de Lula para com os militares trouxe um mal-estar na relação entre a aeronáutica e o presidente Lula. Agora, se esse avião apresentou pane, vale lembrar que Lula cortou verba das Forças Armadas. E ele acabou sentindo na pele, arregão, frouxo, diz ele que ficava orando para não acontecer o pior. O Brasil também estava orando. O Brasil também estava orando. Ele tem que refletir que as Forças Armadas estão sucateadas. Marinha, Exército e aí a Aeronáutica. Se ele não cortasse verba das Forças Armadas, se ele não cortasse verba da Aeronáutica, talvez o trabalho de manutenção poderia ser feito a contento. Ou seja, é ele colhendo aquilo que plantou. É ele sendo vítima de um próprio veneno. Lula não respeita nada e ninguém. Ele tem ojeriza, tem nojo das Forças Armadas brasileiras. E ainda tem altos oficiais que o bajulam. Ele deveria parabenizar os militares
pela tomada de decisões sábias e acertadas, não encheu o saco. Atribuir aos militares uma culpa que eles não têm. É bem verdade que Lula está usando esse acontecimento para tentar fazer aquilo que há muito ele vem tentando: comprar um outro avião. É como se esse avião que deu a pane fosse descartável. Deu pane, joga no canto e compra outro. Claro, o dinheiro é nosso, o dinheiro é meu, o dinheiro é seu, o dinheiro é do povo brasileiro. Um fanfarrão desse usa desse argumento. Há muito que Lula vem desdenhando, desrespeitando os militares. A repreensão que ele fez aos militares foi para todo mundo ver e ouvir dentro daquele avião. Ministros, senadores e outros puxa-sacos ali presentes. As nossas Forças Armadas, apesar dos vacilos que eles deram no 8 de janeiro, precisam primeiro respeitar e depois ser respeitados. E não ser tratados como lixo, como o Lula tratou. A situação das nossas Forças Armadas é tão delicada que até a Venezuela tripudia sobre nós, ameaçando passar por dentro do nosso território, sem a nossa autorização, para invadir um país vizinho, a Guiânia. E se isso acontecer, essas Forças Armadas nossas não têm a mínima condição de conter. Esse mesmo Lula que passou um perrengue lá no céu, lá no ar, e por ser um frouxo, um arregão, vale lembrar que é o mesmo Lula que orientou o comandante das Forças Armadas, os comandantes das Forças Armadas a utilizar os seus soldados em formação para combater incêndios e não combater em guerra, preparar para combater, para combate em guerra. Segundo ele, não precisa treinar o soldado para a guerra porque o Brasil não tem guerra. Não sabe o imbecil que o Brasil pode ficar 1000 anos sem guerrear, mas não pode ficar um minuto sem treinar. E essa figura tosca chamada Luiz Inácio Lula da Silva, que a gente tem um desprazer de chamar de presidente da República Federativa do Brasil, não conhece as Forças Armadas, não quer conhecer, tem desprezo, humilha, cada dia mais. Ele é o comandante supremo das Forças Armadas. Olha só, minha amiga. Lula, comandante supremo das Forças Armadas. Pela Constituição, cabe-lhe essa função. Ele deveria estar preocupado nesse momento em que o mundo vive turbilhões, conflitos nos mais diversos campos do mundo. Deveria estar preocupado em fortalecer nossas Forças Armadas. Porque nós temos uma inimiga no nosso cangote. Ninguém fala, mas é. E quando tiver a primeira oportunidade, vai invadir o Brasil. Não se trata de se vai invadir, mas sim quando vai invadir a OTAN. A OTAN com a ganância dos americanos, a ganância dos europeus, que estão empobrecidos, enfiados num conflito no leste europeu com a Ucrânia, contra a Rússia, que estão pedindo socorro. E eles precisam de se apoderar de um país gigante, rico, que eles entendem ter tendência a ser colônia, o Brasil. Aí fica um camarada desse, que é o presidente da República, eleito pelo povo, infelizmente, que não tem noção de pátria, não tem noção de honra, um analfabeto, alcoólatra, que passou quase 2 anos na cadeia, não por lutar por independência, não por ser um preso político, mas sim por atos de corrupção, e agora quer humilhar os militares das Forças Armadas, em especial a aeronáutica, que salvou a vida dele e das tralhas que o acompanha. Tenha dó, tenha dó. Um líder de verdade procura ter um exército forte. Um líder de verdade não expõe e não humilha as suas forças. O que Lula faz é uma coisa indigna, indigna. Era para, no mínimo, sofrer o impeachment.